Ó, gente, o vídeo lá deu um probleminha no final, tá? Então o professor pegou outro jornal aqui, tá? Pra estar mostrando pra vocês também. Então esse aqui tá melhor dividido, tá? Então aqui, ó, você tem a capa, tá? E aqui você já tem os editoriais, né? Os escritores, você já tem as notícias, ele já tá mais simplificado, tá? Você tem as notícias aqui da nossa cidade, tá? Notícias do Brasil, tá? Então tá falando mais as notícias mais principais do dia de hoje, tá? Só que ele tá bem divididinho em cadernos, né? Então aqui ó, a gente tem o caderno de esportes, tá vendo? Isso é um caderno de esportes, tá bom? Ele tá bem melhor dividido, falando sobre vários tipos de esportes, o que vai passar na televisão hoje, quais os jogos, as tabelas, né? Outros tipos de esportes, tá bom? Ok? Né? Ele fecha até... E aqui o que a gente fala de editoriais ou colunas, né? A gente chama de colunas por quê? Porque tá vendo? Ele é dividido em coluninhas. Né? É difícil, um jornal geralmente ele é feito em colunas, é difícil você ver assim uma mensagem ou uma reportagem no jornal que ela é escrita de fora a fora, tá? Geralmente ela vai estar escrita em colunas, né? Por isso que essas pessoas aqui, ó, que escrevem e dão suas opiniões no jornal, eles são chamados de colunistas. Por quê? Porque eles escrevem, né, em formatos de coluna, eles emitem as suas opiniões sobre determinado assunto, né, que eles vão tratar, tá? Mas eles escrevem em colunas, tá vendo? O jornal, ele é basicamente, o formato do jornal, toda a escrita dele é em colunas, tá bom? Ele é dividido em coluninhas, tá? E ele tem os espaços certos para se escrever, né? Tá? Isso aqui, ó, não é por acaso, tá? Um jornalista, ele tem até o tanto de palavras que ele pode colocar na sua coluna, porque ele tem esse espaço que é dele, né? No caso aqui a gente está falando do Tostão, né? Sei que vocês não conhecem, mas é um ex-jogador muito famoso, antigo já. Ele também é médico, mas ele fala sobre esportes, tá? Então ele tem a sua coluna aqui no jornal, então ele tem esse espaço, tá? Que é dele, para ele escrever. Só que ele só tem esse, mas não pode escrever nem menos, nem mais do que isso. Ele tem que escrever geralmente esse tanto de palavras, esse tanto de frases para sua coluna, né? Sua coluna. Aqui é outro, né? Então aqui está bem dividido, né? Parte de esportes. Aqui, ó, é a parte de economia, né, de dicas, tá? Geralmente a parte de caderno de economia, das coisas que estão acontecendo hoje e tal. E aqui, ó, é aquilo que a parte de variedades, né, do jornal, ó. As variedades, o que está acontecendo no final de semana, né? Dicas de gastronomia, tá? Do que está passando na televisão, as séries, o que vai passar no cinema, tá? Ó, aqui o dia a dia do que está acontecendo nas novelas, o que vai acontecer. Então tem tudo isso aqui, ó. Aqui tem, esse jornal tá bem mais completo. Ó, horóscopo, tá vendo? Horóscopo. Ele tem a parte de assuntos assim, que aqui no caso ele está falando sobre Twitter, né? Lança um áudio de mensagem direta, né? Algumas informações, né? Então tudo faz parte daquele caderno de variedades, né? Que a gente fala, tá? Então ele tem o horóscopo, tá? Então assim, esse jornal aqui ele está um pouquinho mais completo, mas mesmo assim os jornais de hoje eles são bem mais curtos. Antigamente, se eu pegar, ó, esse é um jornal, eu sei que tá meio bagunçadinho, tá? E esse aqui é aquele outro jornal. Antigamente, num final de semana, num sábado e domingo, tudo isso aqui seria um jornal só. Por quê? Porque ele teria vários cadernos. Todos aqueles que foram listados seriam cadernos que estariam no final de semana para a pessoa ler, porque todas as informações, a maioria das informações, apesar de já hoje em dia a gente tem televisão, rádio, né? Mas
tudo, você não tinha internet, tá? Você não tinha internet. Então tudo você via no jornal. Ah, que filme que tá passando hoje? Ah, vou ver no jornal. Ah, que peça de teatro será que era legal pra gente assistir? Ah, vou ver no jornal. Então lá tinha a peça que estava passando, o horário da peça, quanto o valor e às vezes até uma dica se a peça é interessante ou não, tá? Então tudo isso aqui a gente vai estar vendo no jornal, tá bom? Que é o nosso projeto que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Em seguida, na terça-feira, tá? Na terça-feira, isso aqui tudo, o professor leu. Eu quero que vocês também leiam aquele artigo que o professor está mandando junto, que é a história do jornal, como surgiu, tudo tal, como que é formado um jornal, os seus cadernos, tudo tal. Na terça-feira vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, tá? Então aqui, ó, depois de ter folheado o jornal e visto como ele se organiza, anote suas observações sobre os cadernos. A seguir, comente com o seu professor. Lógico que não dá para comentar, né? Porque a gente não tá... fique atento ao que os seus companheiros vão dizer. Então aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o nome do caderno, né? Então, o professor falou como que é dividido um jornal, né? E que assunto que ele trata. Caderno de esportes, um exemplo. Trata do quê? Esportes, variados, tá? Vários esportes. Caderno de... Então, tá? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar todos os cadernos do jornal, tá? E vão listar eles aqui, cada caderno, e do que cada um trata, sobre o que cada um trata, tá bom? Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa para eu estar aqui para responder as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Da segunda-feira é isso, tá? É mais um acompanhamento. Eu quero que vocês todos assistam esses 2 vídeos, tá? Acabou ficando 2 vídeos, tá bom? E depois na terça faço essas lições e depois é só seguir o roteiro de como tá a nossa semana, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana para todos.